Direto do plenário de volta e já com as imagens tradicionais. Cadu vira-se para o telão ao fundo. A entrada dos ministros para o início da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Sessão presencial que acompanhamos ao vivo direto do plenário. No canto direito inferior da tela, uma intérprete de Libras. Uma boa tarde a todos. Ao centro da bancada em formato da letra U invertida, 8 de março de 2023, a ministra Rosa Weber, presidente do STF. A sessão ordinária do plenário deste Supremo Tribunal Federal, saudando meus queridos colegas, saudando a senhora vice-procuradora-geral da República, saudando as senhoras advogadas, os senhores advogados, senhoras servidoras, servidores, todos que nos assistem, saudando o ministro Nunes Marques, que está conosco virtualmente, e passando desde logo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 2 de março de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário, está em pé à direita da ministra Rosa Weber. Ela tem pele clara, cabelos castanhos claros, lisos, longos abaixo dos ombros. Veste toga preta de mangas folgadas sobre blusa laranja de mangas compridas. Abriu-se a sessão às 14h40, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Os eminentes pares têm alguma observação a fazer quanto à ata? Nada havendo, declaro-a aprovada. Antes do primeiro pregão, 2 breves registros. O primeiro é que hoje, 8 de março, completamos 60 dias da invasão criminosa deste prédio histórico do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber tem pele clara, cabelos louríssimos, lisos e curtos na altura do pescoço, usa óculos de armação escura, brincos dourados, toga preta e um lenço laranja estampado. Nunca mais se repita uma invasão dessa natureza e, sobretudo, para dizer que a nossa democracia restou inabalada como resta inabalável. Segundo registro, diz que um Dia Internacional da Mulher, apenas para efeito de cumprimentar as mulheres todas presentes nesse plenário. Hoje fizemos um evento, pela manhã, onde eu disse que ele se fazia basicamente para cumprimentar as servidoras e colaboradoras desta casa, que permitem que nós desenvolvamos todo o nosso trabalho e possamos prestar uma jurisdição constitucional qualificada. Apregou para a continuidade de julgamento o habeas corpus 208.240, procedente de São Paulo, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, que diz com a ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Consta da papeleta que, após o voto do ministro Edson Fachin, relator, que não conhecia do habeas corpus, mas concedia a ordem de ofício para o fim de declarar a nulidade da revista pessoal e dos demais atos processuais que dela advieram e determinar, por conseguinte, o trancamento da ação penal originária e dos votos dos ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que denegavam a ordem, o julgamento foi suspenso. Em continuidade... Senhora presidente. Pois não, ministro Fachin? Vossa Excelência me concede a palavra? Sem a menor dúvida. Peço licença ao colega que irá votar em seguida, creio que será o ministro Nunes Marques. Peço licença, senhora presidente, e cumprimentando Vossa Excelência, e também por igual a eminente ministra Carmen Lúcia,
cumprimentando os eminentes pares, eu peço licença para retomarmos esse julgamento, complementar a declaração de voto que já fiz e que já foi extensa. O ministro Edson Fachin senta-se à esquerda na bancada. Faço não para convencer a divergência, que apresentou argumentos sólidos, mas apenas para me desincumbir do ônus pessoal, interagir com o diálogo e o debate e oferecer os melhores argumentos possíveis que tem esta relatoria para esta deliberação, que entendo tratar de tema essencial para o Brasil de hoje. As sustentações orais e, sobretudo, as contribuições dos Amit Curi foram valiosas ao trazer evidências estatísticas de diferenças raciais significativas nas abordagens. Em pauta, STF julga habeas corpus que pede nulidade de prova por suposta abordagem policial racista em processo sobre tráfico de drogas. Da menção expressa que Sua Excelência, ministro André Mendonça, fez no seu voto, de que este país é ainda um país racista e que também é racista o próprio sistema de justiça. Essas evidências estatísticas não estão dissociadas deste caso concreto. Elas indicam, na verdade, que estamos, à primeira vista, diante de uma ilicitude de prova. Em um país em que 75% das pessoas mortas em ações policiais são negras, a presença de qualquer elemento racial que possa sugerir um estereótipo deve ser objeto do mais rígido escrutínio judicial. Nesse rigoroso escrutínio judicial, permito-me uma vez mais assentar que a análise da legalidade da revista pessoal deve ser feita com base no relato constante no auto de prisão em flagrante. Como sustentei em meu voto, a justa causa para a revista pessoal deve existir previamente à realização da busca e constar de maneira objetiva e precisa na descrição da diligência para ulterior controle por parte do Poder Judiciário. Releio, uma vez mais, o que ali assentou a autoridade policial, abro aspas, que nesta manhã estava em patrulhamento pela região oeste da cidade e, ao se dirigir até o bairro Fortunato Rocha Lima, para o atendimento de uma ocorrência, acabou passando pela Vila Industrial, que era o caminho natural para o seu destino, que ao passar pela Rua Santa Teresa, quadra 4, avistou de longe o indivíduo de cor negra que estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé junto ao meio-fio da via pública e um veículo estava parado junto a ele como se estivesse vendendo / comprando algo, fecha aspas. Peço toda a vênia para dizer que este não é um caso ruim, como foi dito, e repito aqui usando essa expressão, obviamente, entre aspas. Ao contrário, esse é o típico caso em que o policiamento por estereótipo racial se dá por serendipidade. Essa é uma expressão que num anglicismo, nós recolhemos do artigo seminal sobre essa matéria de David Rudovsky, que acabou sustentando essa perspectiva, que, no meu modo de ver, é sólida, de, em situações como essa, fundir o perfil do criminoso com a mera descrição de um local do crime. O ministro Edson Fachin, relator do processo, tem pele clara, cabelos e bigode grisalhos, é calvo na parte superior, usa óculos de armação metálica leve retangular, veste toga e terno pretos, camisa branca, gravata vermelha. Talvez conversasse, talvez estivesse indicando a direção, mas a suspeita que aparece no auto de prisão em flagrante, como se estivesse, era de uma atividade ilícita. Negro em local suspeito. Peço licença, com o devido respeito,
Talvez ali se pudesse ler ou pudesse ter sido acrescentado. Só poderia ser crime. Portanto, se a referência à cor da pele fosse supérflua, ela não estaria ali no auto de prisão em flagrante. Se a referência à cor da pele fosse supérflua, ela não seria o primeiro elemento indicado pelo policial para justificar a abordagem. Note-se que o que vem depois, no pronunciamento da autoridade policial, não serve para justificar a busca, porque a decisão para abordagem já havia sido tomada por ele. Me escuso de fazer a leitura do trecho que já li no voto, que é já o segundo pronunciamento, onde são dados um conjunto de detalhes que não fazem parte de nenhuma circunstância prévia que justificasse a busca. O fato de terem sido encontrada droga após a realização da revista não justifica a busca. A justa causa deve existir antes da abordagem, e caso exista, a medida será lícita independentemente do resultado. Além disso, a atitude suspeita, entre aspas, do paciente se dá após ele ter avistado a viatura. E aí, em um país racista, não é necessária a prova desse fato que, a rigor, ou dessa circunstância que é contrafactual. Que indivíduo negro avistaram a viatura em local, entre aspas, suspeito, consegue manter o semblante? A pergunta é obviamente retórica, porque a resposta todos sabemos e fomos lembrados aqui da tribuna. Quanto ao local da abordagem policial, que segundo a própria autoridade policial seria conhecido por tráfico de drogas, registro de saída, com a mais respeitosa vênia, ao menos da análise que fiz dos autos, não há nenhuma informação expressa nos autos, no sentido de que o local seria caracterizado como uma boca de fumo, entre aspas. Por outro lado, um local conhecido como ponto de tráfico, desacompanhado de elementos concretos, é, a meu ver, uma mera análise subjetiva. Sem dados precisos, a Rua Santa Teresa, número 4, pode ser um local de venda de drogas, tal como um centro comercial de São Paulo, uma casa noturna, Avenida Paulista ou qualquer outro bairro da cidade de São Paulo. De igual maneira, não possui relevância se o paciente depois confessou a posse de drogas. A versão apresentada pelos policiais em instrução processual para abordagem ou a sentença condenatória, até mesmo porque essas provas e atos processuais, sendo ilícita a busca, são ilícitas essas decorrências todas. De todo modo, importante ressaltar que a justificativa apresentada em juízo para busca pessoal ganha novos contornos, ou seja, da descrição inicial do auto de prisão em flagrante, que em primeiro lugar se refere à cor da pele, as descrições subsequentes, como que montando-se camadas de uma narrativa de imputação com olhos que miram a condenação, vai ganhando camadas adicionais e novos contornos, e reproduzo aqui, por exemplo, no ato de flagrante se refere que o indivíduo saiu andando sorrateiramente. Nas descrições mais adiante, isto vira fuga. Portanto, é este quadro mental a priorístico que aqui está em questão. Por isso, esse não é exatamente um caso ruim, como se diz. Este é o caso, porque está precisamente na ilicitude da busca. Como se percebe em juízo, quiçá para pretender tornar a busca pessoal justificável, o réu passou a ser reconhecido como usuário e traficante antes mesmo da revista. Antes da viatura, avistava-se o indivíduo negro. E as narrativas que se seguiram foram elevando da condição de usuário para traficante, pelo que, aliás, ele restou condenado. E não somente como constou do auto de prisão em flagrante. Antes mesmo da abordagem, os policiais já identificaram a substância negociada como possíveis pinos de Pendorf, ao passo que no auto de prisão em flagrante, o objeto supostamente negociado não tinha sido identificado antes da busca, e o andar sorrateiro do flagrante tornou-se uma fuga.
Portanto, não encontro justa causa concreta e precisa para a busca pessoal. Ainda que se possa dizer que a cor da pele não tenha sido o único elemento, já que o paciente estava como se, essa expressão diz muito, como se estivesse comprando, vendendo algo, em casos de perfilamento racial nunca é. Com toda a vênia, e assim mantenho o voto que proferi, parece-me ironia reservar o remédio da nulidade da prova apenas para os casos em que o perfilamento se equipara ao crime de racismo. Não entendo assim. Prender porque é negro, abordar porque é negro, inquirir porque é negro, são, sem dúvidas, práticas de perfilamento. E também podem configurar crime de racismo. Mas perfilamento é também abordagem justificada a partir de uma suposta maior probabilidade de que uma pessoa tenha cometido uma infração e que a sua cor de pele influenciara na prática do ato. O negro em lugar suspeito, o negro com carro, o negro com roupa de marca, o negro e seu semblante. Ou a juíza negra que, para subir no elevador do fórum da capital de uma grande comarca do país, precisa apresentar sua carteira de identidade porque o seu locus de autoridade não é reconhecido. E, aliás, isso está nos jornais de hoje, esse é depoimento de uma juíza paulista. Portanto, essa suposição costuma aparecer em deduções pré-concebidas, ou como se estivesse vendendo ou comprando algo, como se estivesse utilizando o produto do crime. Para casos como esse, em regra, não há direito penal. Falta, na maior parte das vezes, o elemento subjetivo. É preciso também entender isso. Quem faz a abordagem, ou quem usa dessas generalizações, às vezes não tem mesmo intenção de ofender. É que a ofensa já está instalada no subconsciente e trai a racionalidade. É como se ela furasse o filtro da racionalidade e se apresentasse com uma objetividade que corta como cortam todos os preconceitos. Repito, e, portanto, peço toda a vênia às compreensões diversas, não vejo o caso melhor para abordarmos o assunto. A diferença pode ser sutil, mas essa sutileza transforma ou mantém o mundo. A justa causa é um indivíduo negro junto ao meio-fio, próximo a um carro, como se estivesse comprando, vendendo algo. Quiçá essa seja mais uma das cenas mais vistas na atividade policial. O que diferenciou essa para outras tantas foi a cor da pele e o local. Nada mais. Fosse o indivíduo de cor branca nesse mesmo contexto, em outro local de São Paulo, muito provavelmente essa cena não despertaria a atenção dos policiais. Por isso, existe sim racismo no Brasil. E por isso, muitas vezes, ele é mesmo subliminar. Mas não é sutil para quem sofre. E é grave na forma como ele se manifesta no sistema de justiça. Esperar um caso concreto em que os agentes de segurança afirmem de forma expressa que decidiram abordar alguém pela cor da pele, além de ser crime, em tal hipótese, não me parece ponderado com a mais respeitosa vênia. Entendo, sim, que este é o caso que fez chegar para esse tribunal a hora de atuar. Afetei o presente habeas corpus ao plenário deste tribunal, porque espero que nesse exercício de razão coletiva e objetiva possamos dissipar esses vieses que contaminam o sistema de justiça, para todos melhorarmos. Todos. Penso que esta corte, caso reconheça, como me parece ser o caso, que a abordagem foi de fato fundada em uma generalização, cujo único elemento sobre a pessoa abordada é o fato de ser um indivíduo de cor negra em local suspeito, dará um importante passo a assentar a ilicitude da prova. Por isso, senhora presidente, pedi licença
para reiterar essas observações e, por certo, independente dessa circunstância, aqui ter-se-á um pronunciamento do tribunal, mas bem se sabe que, do ponto de vista das relações materiais e sociais, poderá não ser a solução efetivamente definitiva. Não houvesse droga junto com o paciente, essa teria sido possivelmente mais uma abordagem feita em um indivíduo negro em um local suspeito que ficaria sem qualquer remédio eficaz. Aliás, esse fato só veio a esse tribunal pelos desdobramentos que teve, porque, em não havendo desdobramento, a abordagem que levou em conta duas generalizações sem nenhuma objetivação, jamais teria chegado aos tribunais e o preconceito continuaria presente. Para esses casos, a luta contra o preconceito vai exigir muito mais do que se está propondo neste presente debate, nesta ação e neste habeas corpus. O que proponho aqui é bastante singelo, reconhecer que mesmo o preconceito que trai a nossa consciência é inadmissível. Portanto, renovo o pedido de escusas por ter novamente feito uso da palavra e, ao agradecer a paciência de todos os pares, em especial, cumprimento as senhoras ministras na data de hoje, ministra Rosa e ministra Carmen, que aqui estão, e a ministra Ellen, que aqui esteve. E peço licença para cumprimentar uma quarta ministra, que, quem sabe, o lugar do futuro colocará nesse plenário, uma mulher negra. Muito obrigado, presidente. Muito obrigada, ministro Fachin. Presidente. Ministro Alexandre, o ministro Nunes Marques, ele está com alguma dificuldade. Ficamos muito felizes de tê-lo de volta, ministro Nunes Marques. E muito obrigado, se Vossa Excelência... Eu aguardo, ministro Alexandre. Aguarda? Porque seria um caso, talvez... Então, fique à vontade e vamos ouvir, então, o ministro Alexandre. Obrigado, presidente. Obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Também o ministro Alexandre de Moraes senta-se à direita na bancada. A ministra Carmen Lúcia e todas as mulheres pelo Dia Internacional das Mulheres. Presidente, rapidamente, sem querer... Ele tem pele clara, é completamente calvo, usa toga preta por cima do terno escuro, camisa clara e gravata lilás. Como o ministro relator afirmou, como o ministro André afirmou, como eu afirmei repetidas vezes, o perfilamento racial, lamentavelmente, existe, faz parte de uma chaga, que é o racismo estrutural no país, deve ser combatido, deve ser firmemente combatido, e mais do que isso, quando verificado, não só processualmente deve acarretar a ilicitude da prova, como, repito, insisto, penalmente deve acarretar o crime de racismo. Então, STF julga habeas corpus que pede nulidade de prova por suposta abordagem policial racista em processo sobre tráfico de drogas. Também votou. Agora, presidente, com todas as vênias ao eminente ministro Fachin, esse caso é muito ruim. Para se reconhecer isso. E eu, pedindo vênia novamente ao eminente ministro, repito a pergunta que Sua Excelência acabou de fazer, uma pergunta retórica. Fosse o indivíduo de cor branca no mesmo local, ele teria sido abordado? Eu acrescento, fosse o indivíduo de cor branca no mesmo local e no mesmo procedimento, aquele procedimento de estar ao lado do veículo, ele teria sido abordado pela polícia? Sim. Eu tomei o cuidado de verificar que, na mesma semana, dezenas de abordagens ocorreram, tanto em relação a negros quanto a brancos, no mesmo local e com o mesmo procedimento. E por que isso? Não se trata aqui de uma suposição de ser uma boca de fumo. É um dos 5 locais com mais apreensão de drogas no varejo de Bauru. Então, não é uma suposição, é um dado empírico e estatístico que o próprio réu, em seu depoimento, disse: eu estava na boca de fumo.
o mesmo procedimento, o mesmo iter, esse mesmo iter acarretou, durante a mesma semana, várias prisões em flagrantes de brancos e negros. Então, por isso que eu digo, e qual a grande preocupação? A preocupação não é reconhecer o perfilamento racial. O perfilamento racial, em outros casos, é flagrante, em alguns é limítrofe, mas nesse é reconhecer que um procedimento idêntico que acarretou prisões em flagrantes em brancos e negros, que esse procedimento será sempre ilícito, então. Essa é a grande preocupação. Eu cito exemplos concretos, para não falar em shopping center, eu cito exemplos concretos em que já se anulou e se reconhece o perfilamento racial. Saída de templos ou igrejas na periferia, que na saída a polícia chega e, em determinados grupos, aborda somente o negro. Jogos de futebol em que em bares pessoas estão assistindo o jogo, a polícia chega e aborda somente o negro. Ou, quando o negro está sozinho num bar vendo o jogo, ou tomando a cerveja, ele é abordado. Claramente, perfilamento racial. Agora, aqui, como eu disse, existem vários flagrantes idênticos na mesma semana. E se nós esticarmos para o mesmo mês, no mesmo local, nós vamos ter mais flagrantes ainda. Então, como ser que houve, nesse caso, diferentemente de todos os outros, perfilamento racial? Então, eu peço, Vênia, também, todo o respeito, e acho importante essa discussão exatamente para ficar muito claro que todos, e acho que falo aqui também pelo ministro André, que todos que votaram até agora são absolutamente contrários ao perfilamento racial. O que a STF julga habeas corpus que pede nulidade de prova por suposta abordagem policial racista em processo sobre tráfico de drogas. Que caracterizem o perfilamento. O mesmo porque, como recordei na sessão passada, a própria defesa, em primeiro grau, não alegou, em segundo grau, não alegou, no STJ, não alegou. Isso foi alegado por um dos ministros do STJ e depois trazido até o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Obrigada, ministro Alexandre. Vamos. Ministro Nunes Marques, agora sim, Vossa Excelência está com a palavra para o voto. Boa tarde, presidente, ministra Rosa Weber. O ministro Nunes Marques participa por videoconferência, tem pele morena clara, cabelos grisalhos, usa toga preta por cima do terno escuro, camisa branca e gravata azul. Eu passo direto ao voto, senhora presidente. A imagem de fundo é a foto da fachada do STF, sob forte céu azul. Do eminente relator e dos demais ministros que me antecederam, no sentido da necessidade de se afastar qualquer conduta de agentes públicos de segurança que possa caracterizar perfilamento racial. De fato, não se pode fechar os olhos para a ocorrência de práticas nefastas de racismo ainda presentes em nosso país e no mundo. Trata-se de chaga infame e, infelizmente, difícil de ser extirpada, pelo que deve continuar a ser combatida com rigor. Se, por um lado, é impossível negar que há racismo no Brasil, por outro lado, destaco ser muito positiva a preocupação desta Corte e de toda a sociedade brasileira em combatê-lo. Tal combate mereceu especial atenção do Constituinte originário, já na década de 1980, que, em razão da gravidade da ofensa, optou, excepcionalmente, por tornar a prática do racismo um crime imprescritível, nos termos do artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Somos um povo miscigenado, oriundo de diversas etnias e culturas, mas, felizmente, nos vemos todos como um só povo, o povo brasileiro. E assim deve ser. Por isso, é de especial importância no nosso país que o racismo seja combatido, até que dele não haja mais qualquer resquício, porquanto, além de ser um comportamento extremamente injusto e repulsivo, representa perigoso fator de desagregação social considerada nossa realidade multiétnica.
Todavia, da análise cuidadosa do contexto fático-probatório destes autos, não vislumbro, permissa venha, ter havido perfilamento racial a motivar a busca pessoal seguida da apreensão da droga realizada no paciente pelos agentes policiais. Concordo com o que foi dito pelos ministros que abriram a divergência, peço venha ao eminente relator, mas me preocupo e afasto o que digo da hipótese dos autos, mas imaginemos um traficante quanto mais, em um caso como esse, absolvido por perfilamento, imaginemos o dia seguinte. Ele viraria um herói do nosso país e todo o esforço feito pelos grupos de combate ao racismo, por centenas de brasileiros que se irmanam para combater essa chaga, iria simplesmente pelo ralo. Então, temos que ter cuidado com a escolha do caso. Não divijo do eminente relator em relação à preocupação, mas entendo que, nesse caso, o contexto fático probatório deixa claro uma outra circunstância. Trago o acórdão do STJ, em que há o depoimento dos policiais, que não vou ler para não cansar Vossas Excelências, e prossigo. A parte impetrante alega que a fundada suspeita para abordagem policial deu aso à revista corporal e apreensão da droga, foi fundada essencialmente na cor da pele negra do suspeito, o que configura perfeito exemplo de perfilamento racial. Observo, no entanto, da leitura dos depoimentos dos policiais transcritos no acórdão impugnado, a referência não apenas à cor da pele do paciente, mas também o fato de que ele estava em cena típica de tráfico de drogas, uma vez que ele estava em pé junto ao meio-fio da via pública e um veículo estava parado junto a ele, como se estivesse vendendo / comprando algo. Que ele, abro aspas, servia algum usuário de droga em um carro e que ele, abro aspas novamente, ao perceber a aproximação da viatura policial, mudou o semblante, saiu andando sorrateiramente, jogando algo no chão. Além do que, o local onde ocorreu a apreensão é conhecido ponto de tráfico de drogas. A sentença condenatória, diante da prova produzida nos autos, considerou lícita a abordagem policial, aportando também as circunstâncias em que se deu a busca pessoal, nos seguintes termos, EDOC 3, folhas 35 a 36. Destaco ainda que a ação policial foi legítima, uma vez que os milicianos efetuavam o patrulhamento em área conhecida pelo comércio de entorpecentes, quando avistaram o acusado realizando o gesto de troca com o motorista do veículo que passava na localidade. Isso sem falar que tais indivíduos, ao perceber a aproximação da viatura, tentaram empreender fuga, sendo que o acusado dispensou 7 Eppendorfs, vazios de cocaína, visando se esquivar da abordagem policial. Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Além disso, o entorpecente estava condicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão. Dessa forma, tem-se que o fato do acusado ter sido visto em gestos típicos de traficância em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, somando a sua tentativa de fuga e arremesso de 7 Eppendorfs vazios, evidenciam a prática do delito do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou, por sua vez, EDOC, páginas 113 e 114. Segundo apurado, policiais em patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas visualizaram o acusado no meio da via pública, entregando algo para motorista de automóvel em atividade suspeita, aparentemente comercializando drogas. Ao perceber a aproximação policial, dispersaram-se em direções distintas. O motorista empreendeu marcha e não foi localizado. O réu tentou fugir correndo, mas foi alcançado pelos policiais. Durante a fuga, dispensou ao solo Eppendorfs vazios. Em revista pessoal, os agentes estatais encontraram as porções de cocaína e o dinheiro, em notas trocadas. Indagado, informalmente teria admitido a traficância, relatando que recebia 4 porções como forma de pagamento para
para cada 14 vendidas. Bem caracterizado o tráfico de drogas. Os policiais atuantes na ocorrência relataram os fatos com segurança e coerência. Em patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas, visualizaram o acusado, já conhecido, em atividade suspeita, pois estava em pé no meio da rua, entregando algo para o motorista do automóvel. Ao perceber a aproximação policial, tentou deixar o local e dispensou pinos plásticos vazios ao solo. Alcançado e realizada a revista pessoal, os agentes estatais encontraram com o réu 5 porções de cocaína, além de R$80 em dinheiro trocado. Questionado, Francisco admitiu informalmente o comércio de drogas. Disse que recebia porções da droga como pagamento pela mercância ilícita. Os policiais ainda contaram que o acusado era conhecido em outras incursões no local, porquanto gritava avisando indivíduos na outra esquina quando a viatura se aproximava. Em suma, em que pese o esforço da defesa, nenhum dado concreto foi trazido a permitir ou tornar duvidoso o relato dos agentes. Fecho aspas. Como se vê, o suporte probatório examinado nas instâncias ordinárias demonstra a existência de diversos elementos fáticos dotados de consistência e que, objetivamente, convergiram para justificar a busca pessoal realizada no paciente e a apreensão da droga encontrada em seu poder, quais sejam a visualização pelos agentes policiais de cena indicativa de suspeita de tráfico de drogas, tendo em vista que o paciente se encontrava em pé junto ao meio-fio de uma via pública, entregando algo para o condutor do veículo, como se estivesse comprando ou vendendo algo, em ponto notoriamente conhecido como centro de tráfico de drogas. B. O paciente, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou se evadir sorrateiramente e jogou algo ao chão. C. Em virtude da aproximação dos policiais, o condutor do veículo que estava parado arrancou de forma repentina e deixou o local. D. O paciente já fora visto no local anteriormente em atividade suspeita. E, no local, havia prática do tráfico de drogas, sendo sido apontado que, durante a madrugada e manhã, houve prisão de outros indivíduos em razão do cometimento do mesmo crime. Diante desse cenário, não há como se concluir, data vênia, que a fundada suspeita para a realização da busca pessoal no paciente teria sido a cor de sua pele, mas sim um conjunto indissociável das circunstâncias objetivas que compõem a cena em que este foi flagrado cometendo o ilícito penal. A menção à cor da pele do paciente teve finalidade, penso eu, puramente descritiva, em ordem a permitir a sua identificação e reconhecimento, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais. Soma-se a isso o fato de que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que, nas circunstâncias acima apontadas, conferiu legitimidade à busca pessoal realizada no paciente e à apreensão da droga. E pedindo novamente respeitosa vênia, não me parece encontrar sustentáculo nas provas destes autos a argumentação apresentada em aditamento de voto vencido proferido pelo eminente relator do habeas corpus 660-930, no sentido de que, abro aspas, em primeiro lugar, não vejo o uso da expressão cor negra pelos 2 policiais responsáveis pela prisão como uma mera descrição da pessoa envolvida, já que nenhuma outra característica, peso, cabelo, roupa, etc., foi objeto de qualquer referência. EDOC 3, página 190. Ora, da reconstituição da cena do flagrante delito, percebe-se que os policiais visualizaram o paciente inicialmente a uma distância considerável, ao longe, conforme o depoimento do policial condutor acima descrito, e ainda interagindo com o condutor de um veículo parado em via pública, em ato de mercância, como se estivesse entregando algum objeto. Tais circunstâncias dificultam a realização de uma descrição mais detalhada e precisa, com o apontamento de outras características pessoais para fim de identificação do suspeito. Daí, mostra-se natural, de início, haja o apontamento com finalidade descritiva de um dos traços físicos de visualização mais fácil e rápida, como a cor da pele, por exemplo. Além disso, quanto ao argumento de que a expressão cor negra foi usada pelos policiais e nenhuma outra circunstância relevante foi considerada para justificar a revista pessoal, não havia campana prévia ou denúncia anônima, por exemplo. EDOC 3, página 190.
Observe que os agentes policiais apontaram que no local havia prática de tráfico de drogas, uma vez que durante a madrugada e manhã houveram várias prisões de outros indivíduos em razão do cometimento do mesmo crime naquelas imediações. Nessa mesma linha, foi o parecer apresentado pelo Ministério Público Federal, cujo teor no ponto transcrevi em meu voto, EDOC, página 9. Em suma, pedindo mais uma vez, respeitosa vênia, o eminente relator e aqueles que pensam de forma diversa, concluo que circunstâncias de fato que antecederam e permearam a realização da busca pessoal do paciente não conduzem à caracterização da ocorrência do perfilamento racial na espécie e julgamento. Da inaplicabilidade do princípio da insignificância na espécie. O Supremo Tribunal Federal já afirmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente; b, nenhuma periculosidade social da ação; c, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. HC 84.412, ministro Celso de Mello. Desta forma, na presença desses 4 vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, ao princípio incidirá para afastar no plano material a tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Na espécie, porém, a análise dos autos conduz, seguramente, ao reconhecimento da inexistência do fato de que possa considerar insignificante, sendo porque o delito em questão é de perigo abstrato, não se aplicando a ele o princípio da insignificância, seja porque o paciente é reincidente, tenha sido já condenado pela prática de 2 crimes, de furto e um de roubo, revestindo-se sua conduta ilícita de maior grau de reprovabilidade. O tráfico de drogas, como vai ser disso, constitui crime de perigo abstrato, tendo o legislador estabelecido presunção juris et jure de que a produção e o comércio de substância entorpecente proscrita causam dano à saúde, independente de prova em sentido contrário. Cito em meu voto, Magistério de Indécio Hungria, versando sobre a diferença entre os delitos de perigo abstrato e concreto. Comentários ao Código Penal, título 8, versão 9, Rio de Janeiro Forense, página 15. Menciono também a jurisprudência dessa Corte, com a compreensão no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao tráfico de drogas. Ainda nesse sentido, destaco, e faço isso, senhora presidente, com um voto mais alongado que farei juntada. Esse é apenas um resumo do voto. Ainda nesse sentido, destaco os seguintes precedentes da jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, cujas emendas se encontram colacionadas no voto que irei juntar. HC 217.765, em sede agravo regimental, relatora ministra Carmen Lúcia, primeira turma, julgada em 26 de setembro de 2022. Habeas corpus 215.840, em sede agravo regimental, relator ministro Dias Toffoli, primeira turma, julgada em 27 de junho de 2022. Habeas corpus 216.077, em sede agravo regimental, relatora ministra Rosa Weber, primeira turma, julgado em 8 de agosto de 2022. Habeas corpus 185.681, também em sede agravo regimental, relator ministro Alexandre de Moraes, primeira turma, julgado em 5 de agosto de 2020. Além disso, o fato de o réu ser reincidente, tendo sido já condenado pela prática de 2 crimes de furto e de roubo, denota grau de reprovabilidade maior em sua conduta. Importa salientar, mesmo nos crimes patrimoniais de perigo concreto, o princípio da insignificância, apto a afastar a tipicidade da conduta, não deve ser tido como regra geral, aplicável a partir unicamente do valor da coisa objeto do delito. Sua incidência, segundo penso, justifica-se apenas quando demonstrada nos autos a presença cumulativa dos 4 vetores objetivos que venho de referir. Por outro lado, a contumácia ou reiteração delitiva, a multireincidência e a reincidência específica são exemplos de elementos indicativos de reprovabilidade maior do comportamento, que, por sua vez, é fator hábil para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Menciono outros precedentes do nosso Tribunal
nesse sentido. Destaco em pauta, HC número 208-240, Francisco Cícero dos Santos Júnior contra a STJ. Vota o ministro Nunes Marques. 126 do ministro Dias Toffoli. Vale dizer, o sucesso em invocar o princípio da insignificância em casos nos quais evidenciada a reiteração delitiva pode servir como incentivo à prática de novos delitos, como inclusive já fez essa Corte. Habeas corpus 113.467, ministro Dias Toffoli. Nessa mesma perspectiva, a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas constitui fator a potencializar a multiplicação de delitos da espécie, fomentando não apenas o incremento desse crime com quantidades reduzidas de entorpecentes, mas também o crescimento de atividade pelos elos das cadeias criminosas em que os agentes lidam com as substâncias ilícitas em proporções maiores, o que se demonstra extremamente pernicioso e deletério para o tecido social. Por fim, trato da desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal. Ressalto, por fim, quanto à pretensão subsidiária de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal, que essa matéria não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no acordo impugnado no presente habeas corpus, de tal sorte que a concessão de ordem, no ponto, caracteriza indevida supressão de instância, inexistindo, no caso, ilegalidade apta a afastar a superação do óbice. Nesse sentido, habeas corpus 213.797, relator ministro Nunes Marques, segunda turma, julgada em 18 de outubro de 22, habeas corpus 220.227, em sede de agravo regimental, relator ministro Gilmar Mendes, segunda turma, julgado em 28 de novembro de 22. E, além disso, para acolhimento da tese defensiva, a desclassificação do crime para o porte de droga destinada a uso próprio seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático probatório acima delineado, que levou as circunstâncias ordinárias a concluírem pela caracterização do crime de tráfico de drogas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência do Supremo, RHC 172.825, ministra Rosa Weber. Pedindo a mais respeitosa vênia aos que pensam de forma diferente, denego a ordem do habeas corpus, assim que voto, senhora presidente. Muito obrigada, ministro Nunes Marques. Colhe agora o voto do ministro Luiz Fux. Senhora presidente, egregia corte, ilustres representantes do Ministério Público, senhores... O ministro Luiz Fux senta-se à esquerda na bancada. Para a tribuna. Senhora presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência duplamente. Primeiro, pelo grau de importância cívica, ter relembrado o episódio do Dia da Infâmia. Eu me recordo que, quando o professor Elivísio recebeu o prêmio... O ministro Fux tem pele clara, levemente rosada, cabelos grisalhos, lisos e volumosos. Usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata azul marinho. Havia necessidade de se repetir quantas vezes fossem necessárias a tragédia do Holocausto para que isso nunca mais voltasse a ocorrer. STF julga habeas corpus que pede nulidade de prova por suposta abordagem policial racista em processo sobre tráfico de drogas. Essa data para que nunca mais haja esse atentado à democracia e às instituições da nossa República. Em segundo lugar, como poderia deixar de ser, queria cumprimentar Vossa Excelência, a ministra Carmen, a Procuradora da República, Lindora, a nossa secretária Carmen Lília, as advogadas presentes pelo Dia Internacional da Mulher. Hoje a mulher realmente tem se destacado nesse grande universo feminino, quer nas letras jurídicas e até nos esportes, onde elas têm conquistado grandes láureas, como hoje foi até demonstrado num programa esportivo sobre, digamos assim, a ascensão da vitória feminina em vários segmentos do esporte, ainda naqueles em que eram muito exclusivos dos homens. Então, as mulheres brasileiras e as mulheres do mundo estão de parabéns, porque elas demonstraram que era realmente uma falácia acreditar que a mulher era um sexo frágil.
Passado isso, senhor presidente, eu gostaria de destacar que o meu voto ele estava pronto desde a última sessão. Ele está pronto dentro daquele contexto que nós debatemos. Não obstante, tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Fachin trouxeram agora mais elementos coadjuvantes das suas razões, que não foram objeto das nossas especulações. Por outro lado, um tema dessa grandiosidade, tendo em vista essa jurisprudência emancipatória do Supremo, que tem a todo momento enfrentado a questão do racismo em vários julgados, eu entendo que nós deveríamos julgar essa questão com o quórum completo. E o quórum não está completo. Então, eu vou me utilizar do instrumento que nós temos. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte tem o direito de pronunciar o non-liquid quando há um desacordo moral razoável num dado momento histórico. O momento agora não é um momento histórico, o momento é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ela tem se revelado emancipatória quando trata da questão do racismo, muito antes de nós entrarmos no tribunal, quando se discutiu a questão da liberdade de expressão e a expressão dos discursos de ódio, do racismo, também num habeas corpus em que se discutia a liberdade do autor de lançar uma obra antissemita. Aliás, esses povos têm um passado doído, e só quem já sentiu na pele é que pode efetivamente abordar esse tema com a preocupação que ele merece e com a sensibilidade que ele exige dos magistrados. A lei de 7 partidas dizia: os juízes devem ser homens sensíveis e saber direito, se possível. Então, nós estamos diante de um tema que reclama de nós uma grande sensibilidade, uma grande responsabilidade do plenário, mas o plenário não está completo. Então, quero me comprometer com Vossa Excelência que vou reanalisar as matérias que foram trazidas pelo ministro relator, o ministro Luiz Edson Fachin, que sempre traz argumentos sólidos, assim como também o ministro Alexandre de Moraes, que se contrapôs também com argumentos que merecem ser sopesados. De sorte que eu me comprometo com Vossa Excelência a pedir vista e trazer a minha vista tão logo eu tenha ciência de que a sessão realizar-se-á com quórum completo. Aviso a Vossa Excelência com devida antecedência para que Vossa Excelência possa pautar. E acredito que isso será possível na próxima quarta-feira. Eu, então, peço vista até a próxima quarta-feira. Pois não, ministro Fux. Então, eu pergunto à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Ricardo Lewandowski e ao ministro Gilmar Mendes se estão de acordo ou se querem antecipar o voto. Na verdade, o ministro Dias Toffoli antecipou o voto justamente porque hoje ele não poderia estar presente. A rigor, só não poderia votar hoje o ministro Luiz Roberto Barroso. E como o ministro Luiz Roberto Barroso preparou esse tema e conversou comigo, eu, de fato, não encerraria o julgamento hoje, ministro Fux, porque também entendo que, pela relevância do tema, ele merece que todos tenham condições de, enfim, emitir o seu voto. Até porque, vejam bem que interessante, na verdade, a divergência até agora, ela diz com um caso concreto, porque com relação à tese do perfilamento racial, pelo menos até agora, não houve, está havendo uma unanimidade no sentido de entendê-lo execrável. Na verdade, o que a divergência apontou é que, no caso concreto, não estariam presentes, diversamente do que foi sustentado pelo eminente relator, os aspectos fáticos que levariam à conclusão
de que, no caso, a condenação se fez por aquele flagrante baseado num perfilamento racial. Então, é um tema interessante, muito oportuna a manifestação de Vossa Excelência, e eu, então, proclamo o resultado provisório no sentido de que, após o voto do ministro Nunes Marques, denegando a ordem, ou seja, acompanhando a divergência. Foi só o ministro Nunes Marques que votou, né? Porque as manifestações já estavam registradas. O julgamento, houve o pedido de vista pelo ministro Luiz Fux, aguardam os demais. Vamos prosseguir. Eu apregoo também para continuidade de julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 5.032, sob a relatoria do então ministro Marco Aurélio, em que requerente o Procurador-Geral da República. Há diversos amite cúria. Esta ação diz com as ODS 10 e 16, redução das desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes. Aqui eu preciso relembrar que este processo, até porque houve pedido de sustentação oral, mas esse processo já contou com as sustentações orais, porque esse processo começou no plenário presencial, quando o ministro Marco Aurélio, relator, votou julgando improcedente o pedido e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes, naquela sessão presencial. E houve ainda, e votou ainda naquela oportunidade, o ministro Luiz Edson Fachin, que abriu divergência, julgando procedente o pedido. Aí houve pedido de vista do ministro Luiz Roberto Barroso. E o ministro Luiz Roberto Barroso devolveu a vista no plenário virtual. Após a devolução da vista no plenário virtual pelo ministro Luiz Roberto Barroso, houve pedido de vista pelo ministro Ricardo Lewandowski, que, ato contínuo, pediu destaque. Naturalmente, atendi o pedido de destaque do ministro Lewandowski, mas registro que, neste caso, apesar do pedido de destaque, nós não vamos reiniciar o julgamento. Os votos todos proferidos presidencialmente, as sustentações gerais, todos estão aproveitados. Então, nesse momento, eu concedo a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski para que profira seu voto. Boa tarde, senhora presidente. O ministro Ricardo Lewandowski senta-se à ponta mais interna à direita da bancada. Tem pele clara, cabelos grisalhos, é levemente calvo na parte superior, usa toga preta por cima do terno grafite, camisa branca, gravata vermelha. É um paradigma de mulher bem-sucedida, é mulher que brilha em todos os campos de atividade ao qual se dedica. Cumprimentar também minha eminente, querida colega de longa data, ministra Carmen Lúcia, a nossa representante do Ministério Público, a doutora Lindora Araújo, que também nos honra sempre com sua presença, com as suas intervenções sempre muito substanciosas. Cumprimento as servidoras da Casa, as juízas brasileiras e as servidoras do Poder Judiciário de nosso país. Senhora presidente, eu havia pedido vista e depois destaque desse assunto, me parece absolutamente importante, sobretudo quando estamos discutindo agora, sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, a interpretação do artigo 142 da nossa Carta Magna.
Todos nós sabemos que, quando se pede destaque e quando algum tema vem ao plenário, embora os colegas e as colegas já tenham proferido o voto, é possível que, eventualmente, possa haver alguma alteração, tendo em conta novos argumentos que se possa aduzir relativamente ao tema. Meu voto é... Pois não? Vossa Excelência, me perdoe, Sim. mas eu vou só interrompê-lo, porque eu não dei a informação completa. Na verdade, quando o ministro Luiz Roberto devolveu o pedido de vista, o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli, no plenário virtual, votaram acompanhando o relator. Aí sim, Vossa Excelência pediu vista. Então, o que nós poderíamos, nada impede que, antes que encerremos o julgamento, os ministros teçam as considerações que entenderem pertinentes, eventualmente alterem voto, todos nós sabemos disso. Mas eu só quero fazer o registro, porque como houve pedido de sustentação oral, o que está totalmente aproveitado é aquilo que foi feito no plenário presencial. No plenário virtual, se algum ministro ainda quiser se manifestar, pois não. sem qualquer... Exatamente, senhor presidente. Quer dizer, o tema continua o mesmo, as objeções lançadas quanto a esse dispositivo legal impugnado partiram da Procuradoria-Geral da República, o tema é sobejamente conhecido e, claro, que penso também que não há necessidade de renovação das sustentações orais. Senhor presidente, meu voto é relativamente curto e eu vou procurar resumi-lo na medida do possível, mas como a temática é relevante, eu gostaria de verticalizar alguns aspectos. E começo dizendo, senhor presidente, que, de acordo com o artigo 142 da Constituição, as Forças Armadas, entre aspas, destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. São, pois, a princípio, atividades militares, em sentido estrito, aquelas que visem ao cumprimento de tal destinação constitucional. Já a segurança pública, segundo o artigo 144 da Lei Maior, entre aspas, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade. Ministros julgam a ação em que se debate o limite da competência da Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz. 4. Polícias civis. 5. Polícias militares e polícias federal, estaduais e distrital. Perdão, senhor presidente. E distrital. Como se percebe desde logo, sem maiores esforços hermenêuticos, a segurança pública constitui atividade eminentemente civil, eis que os órgãos responsáveis por sua preservação são subordinados às autoridades civis. Mesmo as polícias e os bombeiros denominados militares colocam-se sob as ordens dos governadores dos estados e do Distrito Federal, segundo dispõe o parágrafo 6º do referido artigo 144. Dito isto, convém discriminar quais são as atividades tipicamente militares referidas no dispositivo legal impugnado, separando-as daquelas que, por sua natureza, não têm esse caráter. Aí, senhor presidente, talvez valesse a pena, e consta do meu relatório, relembrar qual é o dispositivo impugnado. O dispositivo impugnado pelo Procurador-Geral da República é exatamente o artigo 15 da Lei Complementar 117, de 2 de setembro de 2004. E o artigo, exatamente. Diz o artigo 15 o seguinte: a atuação do militar nos casos previstos nos artigos 13, 14, 15, 16A, nos incisos 4º e 5 do artigo 17, no inciso 3º do artigo 17A, nos incisos 6, 7 do artigo 18, nas atividades de defesa civil a que se refere o artigo 16 desta lei complementar, e no inciso 15 do artigo 23 da Lei 4.737, de 65, Código Eleitoral,
é considerada atividade militar para fins do artigo 124 da Constituição Federal. Então, aqui, senhor presidente, isto será explicitado meu voto. Aqui, o que nós pretendemos discutir é o seguinte: saber se determinadas atividades que são, a meu ver, tipicamente civis, tal como aquelas que se destinam à proteção da população, no caso de catástrofes, ou a intervenção das Forças Armadas, no caso da garantia da rigidez do processo eleitoral, e outras, como a guarda de fronteiras, são atividades tipicamente militares ou são atividades relacionadas à segurança pública. Se são atividades tipicamente militares, subordinam-se à jurisdição da Justiça Militar. Caso contrário, a tese que eu pretendo defender, subordinam-se à jurisdição da Justiça Comum, seja ela estadual, seja ela federal. Então, continuando, senhor presidente, digo o seguinte: primeiramente, cumpre examinar o artigo 13 da Lei Complementar 97, de acordo com o qual cabe aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, entre aspas, o preparo de seus órgãos operativos e de apoio, obedecidas as políticas estabelecidas pelo Ministério da Defesa. Essa tarefa inclui, conforme o parágrafo 1º do mencionado preceito, entre aspas, as atividades permanentes de planejamento, organização e articulação, instrução e adestramento, desenvolvimento de doutrina e pesquisas específicas, inteligência e estruturação das Forças Armadas. Aqui, a meu ver, não há qualquer dificuldade em entender que tais ações estão umbilicalmente ligadas à principal missão dos integrantes das corporações castrenses, qual seja a defesa da pátria. Constituem, portanto, atividades militares por excelência. Depois, cabe analisar o que se contém no artigo 14 do referido diploma legal. Da mesma forma, entendo não existir controvérsia quanto ao caráter eminente militar da atividade nele descrita, pois este artigo dispositivo consigna, entre aspas, o preparo das Forças Armadas é orientada por alguns parâmetros básicos, com destaque para permanente eficiência operacional, singular e nas diferentes modalidades de emprego interdependentes. Então, essas são atividades militares. Em seguida, para proceder às necessárias distinções conceituais, convém destrinchar os demais artigos da Lei Complementar 97, que integra o dispositivo impugnado nesta ADI. O artigo 15, ao tratar da defesa da pátria pelas Forças Armadas, não deixa nenhuma dúvida quanto à submissão de seus integrantes à justiça militar no desempenho dessa transcendental missão. O mesmo ocorre quanto à participação daquelas corporações em missões de paz, situação em que seus membros, além de se sujeitarem à justiça castrense, submetem-se ainda à jurisdição dos tribunais internacionais. No entanto, a meu ver, não se afigura admissível, do ponto de vista constitucional, reconhecer a competência dos pretórios militares para julgar integrantes das Forças Armadas envolvidas em operações de garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. E não se afigura cabível, além de outras razões, porque a competência da Justiça Militar, nessas duas últimas hipóteses, a prevalecer a redação contestada na inicial desta ação, poderá ser ampliada ou restringida no tempo e no espaço, inclusive para valer apenas em determinada parte do território nacional ad libitum do presidente da República, ou seja, por decreto. Muda-se a competência das justiças, seja da comum para a castrense ou vice-versa, quando se sabe que a fixação da competência é eminentemente matéria de reserva legal. Continuo dizendo, senhor presidente, é que o desencadeamento de tais operações envolvendo o emprego de militares corresponde a um ato político do chefe do Executivo de amplíssima discricionariedade, o qual, nesse aspecto, não sofre controle por parte do Congresso Nacional e nem mesmo do Judiciário, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a intervenção federal, o estado de defesa e o estado de sítio,
medidas extraordinárias rigorosamente delimitadas no artigo 34, 35, 36, 136, 137, 138, 139, 140 e 141 da Constituição da República. A decisão do chefe do Executivo nas citadas operações, para a perplexidade de grande parte dos constitucionalistas, não se sujeita a nenhum condicionamento no tocante à avaliação de sua conveniência e oportunidade, razão pela qual, caso permaneça intacto o dispositivo legal impugnado, ser-lhe-á possível alterar, por sua livre e espontânea vontade, e no momento que lhe convier, a competência da Justiça Militar, com que restariam feridos, dentre outros, os princípios da separação dos poderes, da estrita legalidade em matéria penal e do devido processo legal e do juiz natural. Ou seja, quando se permite, em tese, que o presidente desloque a competência dos diferentes órgãos jurisdicionais, estes princípios constitucionais caríssimos que constituem a própria estrutura do Estado de Direito, a meu ver, são afetados, são vulnerados. Pergunta-se, então, diante disso, como os cidadãos cumpririam a já vetusta advertência estampada no artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4.657, de 42, segundo o qual, entre aspas, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Se for lícito ao presidente da República definir a qualquer tempo, por decreto, aquilo que é ou não é crime militar, deixando de sê-lo em um momento posterior. Em pauta, ministros julgam a ação em que se debate o limite da competência da Justiça Militar para divulgar civis em tempos de paz. Vota o ministro Ricardo Lewandowski. Verdadeiro dogma jurídico que atravessou séculos, a noção segundo a qual, entre aspas, que apenas as leis podem indicar as penas de cada delito e que o direito de estabelecer leis penais não pode ser senão da pessoa do legislador, que representa toda a sociedade ligada por um contrato social. Esta ideia encontra-se consubstanciada na antiga máxima nullum crimen nulla pena sine previa lege, consagrada pelo jurista alemão Paul von Feuerbach, no século XIX, e atualmente positivada no artigo 49, artigo 5º, inciso 49 da Constituição da República, com a seguinte redação, entre aspas, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. No caso, como salta à vista, os crimes e órgãos julgadores passarão a ser estabelecidos não mais por lei, como exige o texto constitucional, mas por decreto, segundo a vontade de quem o subscreve. Aqui ocorre evidente lesão ao devido processo legislativo, porquanto não poderiam os parlamentares delegar ao presidente da República uma competência por todos os meios, por todos os títulos, privativa do Congresso Nacional, qual seja a de elaborar leis, especialmente em matéria penal. Como se sabe, nem mesmo mediante medida provisória mostra-se possível a edição de normas penais ou processos penais em face da vedação estampada no artigo 62, parágrafo 1º, a linha B da Carta Magna. Ademais, caso subsista a disposição normativa atacada nesta ADI, restará ferida de morte a garantia do juiz natural, agasalhada no artigo 5º, inciso 37 de nossa lei maior. Para José Afonso da Silva, cuida-se de uma franquia que prescreve um juízo, entre aspas, criado ad hoc, que proscreve, um juízo criado ad hoc, isto é, apenas para o caso, e post facto, ou seja, depois da ocorrência do fato objeto do processo ou do julgamento. É precisamente disto que se trata na hipótese sobre exame, quer dizer, certo comportamento que em um dado momento não era tipificado como crime militar e, portanto, não se subordinava à justiça castrense, de repente, no instante posterior, passa a sê-lo,
por força de um mero decreto presidencial sem a necessária anuência parlamentar. Aliás, a multiplicação de operações dessa natureza por todo o país nos últimos tempos tem se revelado uma constante. Dentre elas, destaca-se pelo profundo mal-estar que causou aquela decretada com supedâneo precisamente nos artigos 15 e 16A da Lei Complementar 97 e 99, para vigorar no Distrito Federal de 11 a 15 de novembro de 2019, por ocasião da visita de chefes de Estado e de governo estrangeiros convidados para a 11ª cúpula dos BRICS, mediante o decreto 10.083, de 5 de novembro de 2019. No citado período, senhor presidente, pasmem Vossa Excelência, as atividades do Supremo Tribunal Federal foram severamente cerceadas, porquanto seus servidores só foram autorizados a adentrar nas dependências da Corte, caso previamente identificado, sendo que alguns deles tiveram os respectivos carros revistados por militares. Não tivesse o presidente do STF, de última hora, decretado feriado forense, diante do embaraço demonstrado por seus pares, os prejuízos para a atividade jurisdicional teriam sido irreparáveis, especialmente pela limitação imposta ao livre trânsito de advogados e a possível perda de prazos processuais. Ou seja, mediante uma simples canetada, entre aspas, do chefe do Executivo, toda a capital da República ficou durante 5 dias sob jurisdição da Justiça castrense, ao menos do que concerne aos integrantes das Forças Armadas convocados para participar da operação, incluindo aqueles que promoveram um verdadeiro cerco ao prédio onde funciona o órgão máximo do Judiciário brasileiro, bem como a sede do próprio Congresso Nacional, cujos membros não puderam esboçar qualquer reação contra a medida. Agora, na sequência, faz-se necessário, faz-se mistério, examinar o artigo 16 da Lei Complementar 97 e 99, segundo o qual incumbe às Forças Armadas, entre aspas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o desenvolvimento nacional e defesa civil. Salta aos olhos, a partir da interpretação literal do texto, que aqui se está diante de uma atividade acessória, de mera colaboração dos militares com as autoridades civis, para levar a cabo, como revela o próprio nome, justamente, entre aspas, a defesa civil. Os agentes públicos, civis e militares, bem assim os cidadãos em geral, envolvidos em tais ações, de cunho eminentemente civil, insista-se, por óbvio, sujeitos à competência da justiça comum, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do Estado em face de eventuais danos causados a terceiros por seus agentes, entre aspas, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Carta Política. De outra parte, tem-se que o artigo 16A da Lei Complementar em apreço consigna o seguinte, entre aspas, cabe às Forças Armadas, também como atribuições subsidiárias, estou sublinhando isso em negrito, também preservadas as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar por meio de ações preventivas e repressivas na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas interiores, contra delitos transfronteiriços e ambientais. Aqui, senhora presidente, mais uma vez, os militares atuam em caráter meramente suplementar, auxiliando os policiais federais, civis e militares no combate à criminalidade, porque o texto fala em delitos, que configura atividade típica de segurança pública. Em pauta, ADI 5032, requerente PGR. Ministros julgam ação em que se debate o limite da competência da Justiça Militar para julgar civis em tempos de paz. Vota o ministro Ricardo Lewandowski. Escritas no citado texto normativo, está-se diante de uma atuação tipicamente civil. Nos incisos 4 e 5 do artigo 17 da Lei Complementar 97/99, de seu turno,
esses incisos consigam que cabe à Marinha como, agora entre aspas, como atribuições subsidiárias, particulares, inter alia, implementar e fiscalizar o cumprimento das leis e regulamentos no mar e nas águas territoriais, em coordenação com os outros órgãos do Poder Executivo Federal ou estadual, repito, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo Federal ou estadual, quando se fizer necessária, além de colaborar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, novamente, na repressão de delitos de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e áreas portuárias. Trata-se, mais uma vez, de atividades propriamente policiais, de mero apoio às autoridades civis competentes, submetendo-se àquelas que delas participam, por evidente, à jurisdição ordinária. Confira-se agora o que se contém no inciso 3º do artigo 17-A da mencionada lei complementar. Nele consta que ao Exército cabe exercer, novamente, entre aspas, como atribuições subsidiárias particulares, dentre outras, as seguintes: cooperar, digo novamente, com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos de repercussão nacional e internacional no território nacional. Esta é, por definição legal, mais uma atividade subsidiária ou, em outras palavras, secundária da Força Terrestre, igualmente ligada à segurança pública. Os incisos 6 e 7 do artigo 18 da Lei Complementar 97, da mesma forma, contemplam atividade idêntico a esse, ao conferirem à aeronáutica as seguintes atribuições, igualmente classificadas, entre aspas, como atividades subsidiárias particulares, além de outras, conforme segue. Senhora Presidente, eu vou ler mais um pouco, se a senhora entender conveniente, eu faria uma pequena paralisação para que os colegas pudessem, eventualmente, atender as audiências que já estão marcadas, e aí, se Vossa Excelência também anuir, nós retomaríamos o voto. Está bem assim? Então, eu lerei mais 2 parágrafos para manter apenas a coerência do pensamento. Então, nesses incisos aqui, compete à aeronáutica cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão de delitos. Também o inciso 7, preservar as competências exclusivas das polícias judiciárias, atuar de maneira contínua e permanente por mediação de controle do espaço aéreo contra todos os tipos de tráfico aéreo ilícito, com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, munições, passageiros ilegais, etc. E, então, é o último parágrafo que leio, senhor presidente. Indaga-se onde estão configuradas nas atuações das Forças Armadas acima listadas as atividades militares típicas que demandariam a sua sujeição à jurisdição castrense. Parece claro que aqui seria forçar demais o suposto elastério concedido ao legislador ordinário pelo artigo 124 da Constituição da República para definir o que é ou não crime militar. A se admitir uma tal interpretação extensiva, em tese, uma possível cooperação das Forças Armadas, a se admitir uma tal interpretação extensiva, em tese, uma possível cooperação das Forças Armadas no esforço de vacinação da população brasileira contra doenças endêmicas, poderá ser enquadrada como atividade militar, contrariando, quando menos, a lógica do razoável, desenvolvida por Recasem Siches, como instrumento indispensável para uma exegese minimamente racional das normas legais. Senhor presidente, eu pararia por aqui, se Vossa Excelência me permitir, para retomarmos em seguida, com mais alguns poucos minutos de leitura apenas. Eu agradeço, ministro Ricardo Lewandowski, porque todos nós temos audiências marcadas, né? Então, fica suspensa a sessão pelo prazo regimental.